Você sabia que a automação de testes não vai resolver todos os seus problemas? Ou pior, ela pode trazer riscos de forma com que tudo que você criou de automação na sua empresa possa ser simplesmente jogado no lixo? Pois é, fica comigo nesse vídeo que você vai entender do que eu tô falando. Seja muito bem-vindo ao canal e se você ainda não está inscrito, eu gostaria de te convidar para se inscrever, porque eu sempre trago vídeos sobre tecnologia feitos com muita dedicação. E também dê um like no vídeo, é uma forma de fazer com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas que estão interessadas nesse conteúdo. Então vamos falar sobre riscos da automação de testes. Pois é, a automação não é só mil maravilhas, não resolve todos os problemas. Ela pode sim trazer riscos, como eu comentei no início desse vídeo. E muitos desses riscos podem surgir por simplesmente falta de alinhamento ou por não saber muito bem tudo que envolve ter testes automatizados de forma robusta e de forma que seja sustentável a longo prazo, né? Com uma boa manutenção e que realmente execute testes que agreguem valor ao desenvolvimento e à empresa. Então, o primeiro risco que a automação de testes pode ter é expectativas irreais quanto à funcionalidade e à facilidade de uso das ferramentas. Então, muitas vezes, ali, principalmente se a gestão da área ou da empresa não conhece muito sobre testes, existe uma expectativa irreal de que é super fácil implementar a automação de testes. As pessoas já viram, por exemplo, alguma ferramenta que é aquela de record and play, que você só aperta um botão, ela grava suas ações e depois transforma aquilo num script, e aí aquilo funciona durante algum tempo e depois ele passa a quebrar porque não está seguindo boas práticas de automação de testes. Mas normalmente, se a gestão ou se as pessoas envolvidas não têm esse conhecimento, acha que é super fácil de implementar, que é super fácil de utilizar as ferramentas de automação de testes, ou até mesmo que a funcionalidade do sistema que você está automatizando está redondinha, está com tudo ok para ser automatizada. Então essas expectativas trazem um risco para a automação, porque as pessoas podem esperar que a coisa aconteça da noite para o dia, e não é bem assim na vida real. O segundo risco é subestimar o tempo, custo e esforço para a implantação de uma ferramenta. Esse está muito linkado também com o primeiro risco que a gente comentou, né? Então pode acontecer dependendo da empresa ou do projeto que você trabalhe, as pessoas achem que vai ser super rápido a implantação de uma ferramenta, de um framework de automação de testes, quando na verdade existem diversas variáveis. Você precisa levar em consideração a maturidade da equipe para escolher qual ferramenta utilizar. Você precisa levar em consideração qual tecnologia o sistema que você vai automatizar foi construído para que você baseie a decisão de qual ferramenta utilizar nisso também. Se você escolher uma ferramenta que utiliza a mesma linguagem do sistema, você vai ter vários desenvolvedores que conhecem aquela linguagem e poderão te dar um apoio na automação e alguma dúvida que você tenha na implementação dessa automação. Mas o que acontece muito ou que traz um risco para a automação é que normalmente o tempo de escolha e implantação de uma ferramenta ela é subestimado. Esse tempo, as pessoas tendem a achar que, bom, amanhã já teremos uma ferramenta de automação de testes rodando, escolhida, com o framework tudo definido, o processo definido de como automatizar, o que automatizar, mas não é bem assim, né? A escolha da ferramenta é apenas uma etapa, a outra etapa é definir quais são os testes que valem a pena ser automatizados, em quais camadas, né? Então, qual ferramenta eu vou utilizar em cada camada da aplicação para automação de testes. Tudo isso é envolvido, mas existe esse risco da automação desse tempo, custo e esforço para implementar uma ferramenta ser subestimado, né? Esse é o segundo risco da automação de testes. Terceiro risco é subestimar tempo e esforço necessários para obter benefícios significativos da ferramenta. Então vamos supor que os primeiros riscos não ocorreram, você conseguiu implementar uma ferramenta ou começar a utilizar a automação de testes na sua empresa ou no seu projeto. Porém, as pessoas querem resultados muito imediatos, né? E o tempo que isso leva para amadurecer e começar a gerar resultados reais sobre aquilo pode ser subestimado, e isso é um risco. Então vamos supor, você já tem ali alguns testes de regressão rodando de forma automatizada. E você precisa do feedback daquilo e normalmente ali, sei lá, em uma semana, 2 semanas as pessoas já esperam que todos os bugs sejam encontrados pela automação, se não for, aquilo não está valendo a pena mais, enfim, N motivos. Mas na verdade isso tudo é um processo, você está incrementando a suíte de testes automatizados ainda, você está refinando para que eles sejam bons testes, porque estão sendo executados automaticamente. Tudo que você colocar ali para ele executar, ele vai executar. Então se você pedir para
para verificar algo que não deve ser verificado, ele vai verificar porque é um teste automatizado. Você programou aqui. Existe um tempo para tudo amadurecer e você começar a colher indicadores do quanto esses testes estão sendo efetivos, o quanto de bugs eles estão encontrando, de fato, o quanto estamos antecipando bugs que talvez poderiam sair em produção, porque a capacidade de testes manuais é muito menor e agora estamos cobrindo com testes automatizados. Então, percebe? Existe todo esse processo de maturidade. Dificilmente você vai implantar uma ferramenta de automação de testes com tudo isso já redondinho, com indicadores, com diversos testes. Não, é um processo. Então, subestimar o tempo e esforço para esses resultados virem é um risco da automação de testes também, tá bom? Então, mais um ponto em que temos que trabalhar a comunicação, principalmente. O alinhamento de expectativas. Eu já passei por situações parecidas, com esses riscos ocorrendo de forma forte, e o meu posicionamento foi, olha, a automação de testes funciona dessa forma, essas são as etapas que a gente vai passar até começarmos a colher determinados resultados, e claro, sempre trazendo pequenos resultados do que a automação já está ajudando. E uma coisa que você pode fazer para evitar que esse risco ocorra é, a cada pequena vitória que você tiver com a automação, vamos supor, se hoje a automação encontrou um bug que poderia causar problema no futuro e nos testes de regressão automatizados encontrou um bug ali e isso foi valioso para o time. Deixa aquilo listado, começa a criar alguns indicadores, depois mostra para a equipe, mostra para a gestão, olha, esses são os ganhos, porque no final das contas as empresas querem justificar o seu investimento. Então, se a empresa está investindo em pessoas, dedicando tempo, e para a empresa isso significa dinheiro, em criar, e essas pessoas estão dedicando esse tempo para criar automação de testes, manter tudo isso funcionando, a empresa quer ter um retorno sobre aquilo, quer ver os benefícios que aquilo está trazendo. Então, a cada pequena vitória que você tiver, prepara uma forma de demonstrar, de deixar aquilo visível para o time, para que todos vejam que ao longo do tempo a automação está sim trazendo benefícios reais para a equipe, né? E isso só tende a melhorar conforme mais testes forem sendo criados, conforme as pessoas estiverem utilizando aquilo continuamente, esses testes rodando continuamente. Então, a cada pequena vitória você pode ir mostrando isso pode ajudar esse risco a diminuir, né? Então, o terceiro risco é esse de subestimar o tempo e esforço que a automação precisa para ganhar maturidade e começar a trazer benefícios significativos e contínuos do uso da ferramenta de automação. E o quarto risco é subestimar o tempo e esforço necessários para manter os testes gerados. Muitas vezes as pessoas podem pensar que a automação criei o teste aqui, eu nunca mais vou precisar tocar naquele teste novamente. O que com certeza não é verdade, porque aquele teste ao longo do tempo ele vai precisar de manutenção. O seu sistema pode mudar um fluxo, podem ocorrer diversas coisas que possam fazer com que seja necessário você revisitar aquele teste e fazer com que ele volte a funcionar corretamente. Então, quanto mais testes você tem automatizados, maior é esse esforço, né? Daí a importância de você criar um framework de automação que tenha um bom nível de reuso, um bom nível de manutenibilidade, para que quando você precisar dar manutenção daquilo, não seja uma coisa tão custosa a ponto de, não valer a pena. Então, esse é um risco muito comum até, né? Subestimar esse esforço de manutenção da automação de testes. É isso que acontece bastante, mas que também a gente pode mitigar e reduzir um pouco esse risco, né? Mantendo uma boa comunicação e falando, olha, estamos criando códigos precisam de manutenção. Testes automatizados são trechos de código que executam automaticamente uma função ali no seu sistema. Então eles vão precisar de manutenção, deixar isso claro e deixar claro que isso é comum para todos os frameworks de automação em todas as empresas, mesmo aquelas que são super tecnológicas, que já estão super à frente em termos de processos de desenvolvimento, precisam de manutenção nas automações de teste para que tudo continue rodando corretamente e testando o que tem que ser testado, né? E não tenha somente um monte de teste falhando, que na verdade não são bugs reais, e sim testes que começaram a quebrar, ninguém tem tempo para dar manutenção naquilo, e com o tempo isso vai morrendo, aquele framework vai deixar de
ser utilizado. Já vi isso acontecer mais de uma vez. Então é um risco muito real esse de subestimar o esforço necessário para manter os testes gerados. Esse é o quarto risco. E você conhece algum outro risco da automação de testes? Com certeza tem, hein? Qual você diria que é mais um risco da automação de testes? Comenta aqui, vamos bater um papo nos comentários. Existem outros riscos relacionados à automação de testes e eu queria saber se você sabe algum deles. Comenta aqui se você conhece algum outro risco de automação de testes. Bom, se você gostou desse vídeo, eu te peço que se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos que eu sempre faço com muita dedicação e também dê um like aqui no vídeo, tá bom? Eu te vejo no próximo. Até lá!